Olá, mais um Pode Cuidar Melhor. Hoje eu, Sueli Utiama, naturóloga, estou com uma pessoa muito especial para falarmos sobre o perdão, mas com uma visão de uma gerontóloga, PhD. Nossa, gente, a lista é enorme, vamos com calma, logo, logo eu falo dela direitinho. E nós vamos então falar sobre o perdão, sobre como cuidar do idoso e quais os impactos que tem o perdão nessa jornada do cuidado com o idoso. Eu quero que você participe, comente, questione, porque nós vamos responder a todas as perguntas. Então, pessoal, nós vamos falar com a doutora Thaís Bento. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. E nós vamos, então, falar hoje sobre o perdão no cuidado para o idoso. Mas antes, deixa eu apresentar a doutora, eu vou fazer uma colinha, tá bom? A doutora Thaís, gerontóloga, PhD em neurologia pela USP, docente de bacharelado, mestrado e doutorado da USP, pesquisadora GNCC do HC da USP. E o contato dela é @thaisbento, @usp.br. Boa tarde, doutora. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui falando de um tema tão importante que é o perdão e o cuidar de uma pessoa que precisa de suporte. Bom, doutora, na verdade, o perdão é um comportamento, né? Então, esse processo do perdão para com o idoso, o que chega muito para a clínica, para os tratamentos dos cuidadores, quando eles chegam, porque os cuidadores, de alguma forma, eles acabam entrando em uma solidão, eles acabam se afastando da sociedade por falta de tempo, por sobrecarga de trabalho e acabam não se cuidando. Tem tudo isso também. E, além disso, existe um problema de relação entre o cuidador, o idoso, a idosa. Um caso muito específico que eu gostaria de conversar com você é referente a um caso dentro dos tratamentos de escutativas que nós temos, né? Onde a pessoa chega com muita depressão e ansiedade, com uma crise de ansiedade bem forte e essa pessoa está preocupada porque ela não consegue cuidar da sua mãe. É uma filha que não consegue cuidar da mãe, porque no passado a mãe foi clara em dizer que não gostava dela, né? E ainda quando ela tinha um bom cognitivo, a mãe falava que não queria os cuidados dessa filha. Porém, hoje ela não tem o cognitivo tão bom porque ela está com problema de Alzheimer e já avançou muito a doença. Eh, ou seja, ainda assim a filha se recusa a cuidar da mãe porque ela acha que a mãe não gosta dela. E aí eu pergunto, uma visão sua como gerontóloga, como essa pessoa poderia trabalhar, né, para ela conseguir cuidar da idosa e como os cuidadores devem se preparar para essa situação. Bom, eu acho muito interessante essa pergunta, porque é muito comum, numa condição pré à existência da demência, lidarmos com pessoas que têm vínculos familiares fragilizados. E esses vínculos, muitas vezes, estão relacionados a conflitos, a desavenças que não são superados e também não são discutidos de uma forma que eles possam ser tratados, né, como algo natural da convivência humana. E aí, nesse sentido, né, saber perdoar entra como um comportamento, mas, ao mesmo tempo, existem componentes cognitivos da própria pessoa
né, que lança o perdão, que é julgar a situação que está acontecendo. E quando falamos de uma demência, nós estamos falando de uma doença que é neurodegenerativa, que é progressiva, que vai envolver mudanças na personalidade, no comportamento, nas habilidades cognitivas daquela pessoa, e que esta pessoa ela passará por mudanças de modo a ter diretamente um impacto na própria história de vida. Então, entender que aquele familiar que tem uma demência, ele precisa de afeto, de cuidados, e que o cuidar, ele é um ato de amor. E entender também que esta pessoa ela vai precisar de supervisão e que algumas questões relacionadas ao passado, como Uhum, conflitos, vínculos fragilizados, uhum. não estarão presentes, principalmente na evolução de uma demência. Então, é interessante pensar que aquela pessoa ela vai estar em mudanças, vai estar apresentando declínio, se torna uma pessoa com incapacidades. Então, é muito importante que a família veja além apenas do que aconteceu de uma história prévia ou de vínculos afetivos que não foram bem estruturados e fortalecidos. Então, ter o conhecimento da demência e, ao mesmo tempo, entender que está lidando com um novo contexto daquela pessoa faz muita diferença. E pegando o gancho do conhecimento, né, Hum. das pessoas se cuidarem, conhecer que ambiente que vive, o que é a doença do idoso, o que pode ser feito. Eu vou aproveitar o gancho e perguntar para você qual é a principal função de um gerontólogo? O que o gerontólogo pode nos ajudar, nos orientar e nos dar um caminho para esse cuidado? Bom, primeiramente eu queria falar, né, sobre a gerontologia, né. Uhum. A gerontologia ela é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento humano e os aspectos, do ser humano nas suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Eu Hum. gosto muito de destacar que o envelhecimento ele está acontecendo a todo momento. Então, estamos envelhecendo e isso está acontecendo em todas as fases da vida. O gerontólogo ele é um profissional que cursou o bacharelado em gerontologia, né? Ele é diferente do profissional especialista em gerontologia, né? Existe o especialista em gerontologia e existe o gerontólogo. E o gerontólogo ele faz a gestão do processo de envelhecimento humano e Hum. a gestão do plano de cuidados. Ele é um profissional que atua numa equipe multidisciplinar, ele vai somar para a atuação de uma equipe, principalmente da saúde, com um olhar que a gente fala que é global e é multidimensional, né? Uma visão humanizada daquele indivíduo e do ciclo ao qual ele pertence, né? Da sua família, do entorno, da sua história de vida também. Uhum. Então, o gerontólogo ele é um mediador entre a família, a pessoa idosa e os demais profissionais de uma equipe interprofissional e multidisciplinar. Ah, interessante. Então, por exemplo, num conflito da relação entre o tutor, cuidador com o idoso, com a idosa, o gerontólogo pode ajudar nessa gestão, tratar a questão emocional como a questão prática mesmo, né? É interessante que, do ponto de vista das competências do gerontólogo, o gerontólogo ele pode orientar a família, educar sobre o processo do envelhecimento e o processo daquela doença que o indivíduo está apresentando, que Uhum. a pessoa está apresentando. E, ao mesmo tempo, dar informações a respeito do suporte, de uma rede de apoio que aquele idoso e que a família precisa. Então, o gerontólogo ele acaba fazendo um papel de
construção de rede de apoio para a família e, ao mesmo tempo, de orientação e de informação educativa em relação à vida daquela pessoa idosa que está no núcleo familiar. E quando você comenta um apoio na construção da rede de apoio, né, um apoio na construção da rede de apoio, quando nós estamos falando sobre isso, porque essa construção é um pouco complexa, né? Nós temos situações, por exemplo, onde filhos são em bastante irmãos, mas os irmãos se negam a ajudar a irmã que está ajudando o pai ou a mãe, ou ambos. Por uma questão até porque eu trabalho, ou eu tenho filhos, você tem mais tempo, de alguma forma acaba julgando toda uma situação e não consegue ajudar especificamente um irmão ou uma irmã. E essa pessoa fica muito sobrecarregada. Nessas questões de conflitos também, existe o apoio do gerontólogo para isso? Sim, é muito interessante a gente pensar que, de modo geral, nas famílias brasileiras, o que nós vemos é que, primeiro, que o cuidador, ele é uma pessoa sobrecarregada. Uhum, Normalmente, né, eu diria que 95% das vezes, esse papel é exercido por mulheres. uhum. Essas mulheres são familiares que exercem o papel do cuidado, tendo como pressuposto a solidariedade, o amor, a generosidade. E, nesse sentido, enquanto profissionais gerontólogos, tentamos entender como que é a relação deste familiar com esta pessoa idosa que está apresentando uma doença que é incapacitante, quais recursos essa família apresenta, quais são as necessidades dessa família, com quem este cuidador pode de fato contar e o que existe no território, ou seja, onde essa pessoa reside, cuidando deste idoso que tem uma doença neurodegenerativa, Uhum. do ponto de vista de serviços, de profissionais, oportunidades, para que possa ter um tratamento adequado tanto para o idoso como para a pessoa que cuida no sentido de suporte e de terapias que possam amenizar possíveis sobrecarga e estresse do cuidado. Sim, e também, então, pessoal, atenção, você precisa de uma gestão, mediador, serviços que vão te ajudar a construir um caminho para criar rede de apoio. Gente, já temos o profissional aqui falando, a doutora Thais, sobre a gerontologia. Não hesitem em buscar um profissional desse. Não hesitem em buscar esse tipo de serviço, porque esse serviço vai trazer um caminho e vai te ajudar a seguir nos cuidados com o seu idoso. Agora, voltando aqui. Então, o que eu acho mais interessante que as pessoas, além de cuidar do idoso, eu entendo que o gerontólogo também pode ajudar a cuidar de quem cuida, porque, como você falou anteriormente, quem está cuidando também está envelhecendo, porque de uma certa forma, a gente não inicia um cuidado do idoso, são alguns raros casos, quando nós somos criança ou adolescentes, né? Normalmente podemos até ser um jovem adulto, mas a gente começa mais tarde. E como que fica esse preparo dessas pessoas para cuidar dos idosos e como que fica também o autocuidado dessa pessoa, porque essa pessoa também está envelhecendo, né? É muito interessante pensarmos a respeito, né, desse ponto, porque primeiro que a gente observa que as estatísticas mostram que grande parte dos cuidadores, além de serem mulheres, são pessoas que estão ou na meia-idade ou são pessoas idosas. E Hum, normalmente são pessoas que elas negligenciam o seu cuidado com a saúde, mas não
por não ter o interesse de cuidar de si. Por estarem com uma sobrecarga importante, elas abrem mão de atividades de lazer, de atividades que possam ter um acompanhamento preventivo da sua saúde, de convivência social, e são pessoas que também deixam de trabalhar. Então, um ponto que a gente sempre destaca é que cuidar de uma pessoa com demência traz custos para a família, financeiros Uhum. importantes, mas, ao mesmo tempo, traz custos indiretos, porque um cuidador familiar, quando ele deixa de trabalhar, ele deixa de ter renda e ele tem que lidar com o pouco recurso que tem para cuidar da pessoa que tem demência. E aí, nesse sentido, esta pessoa, ela muitas vezes está com insegurança alimentar, não tem uma alimentação diversificada, né, balanceada, é uma pessoa que não faz atividades físicas, é uma pessoa que é sobrecarregada, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, nesse sentido, a gente observa que o cuidador também precisa de cuidados. É Uhum. muito comum a gente observar situações do cotidiano da nossa prática profissional de cuidadores que adoecem e, inclusive, falecem, né, vão a óbito antes mesmo da pessoa com demência, Do próprio idoso. do próprio Nossa. idoso. Uhum. E se você está comentando, nós estamos entrando num índice de alerta, então, porque por falta de autocuidado, eu vou embora e deixo o meu idoso sozinho. Exatamente. Esse é um grande medo e preocupação dos cuidadores, tanto de pessoas idosas que têm alguma demência, como de outras condições clínicas em que as pessoas precisam ter a supervisão de um familiar cuidador. Uhum. Então, a gente observa um elevado índice de sintomas de ansiedade, de níveis de estresse, de sintomas depressivos e de quadros de depressão, que acabam trazendo desfechos importantes em saúde. Então, costumamos muitas vezes orientar os cuidadores familiares que muitas doenças elas estão acontecendo de forma silenciosa, decorrentes de um nível de estresse e de sobrecarga elevado, né, elevados. Então, eu penso que é muito importante que os gerontólogos, os demais profissionais da saúde, eles sejam agentes multiplicadores de informações para que o cuidador ele possa também priorizar os cuidados com a sua saúde. Ou seja, quando o cuidador, já que ele é meia-idade, nós estamos falando 40, 45 mais, 50 a mais, né. Quando a cuidadora está entrando nesse ponto de estresse, é hora de pedir ajuda, é hora de até antes, né, já começar a se cuidar, né. Porque eu sou muito a favor da boa alimentação, a favor de fazer os exercícios, não entrar numa situação de sedentarismo, mas também eu quando eu entro no lugar dessas pessoas, eu me vejo eu cuidando do meu pai, o tempo passa e acabou o tempo, não deu tempo para ver. Porque precisa ser uma vida muito regrada com o idoso. Porém, por um outro lado, acho que é algo que ajuda muito, que eu vejo assim, hoje eu consigo ter um equilíbrio entre o cuidado, trabalhar e me cuidar. Eu acho que Uhum. para chegar nesse sentido, nós temos que ter uma coisa muito importante, chamada organização e planejamento. Porque, não vejo um outro caminho para a gente conseguir trabalhar, tudo isso, porque é muito tempo, nós só temos 24 horas no dia, né. Sim, é muito interessante pensarmos, né, na questão da gestão do tempo, mas um grande desafio é pensarmos nos recursos disponíveis também das famílias. Uhum. E essas famílias, muitas vezes, estão com recursos limitados. Hoje a gente vê que o cuidador de uma pessoa idosa
principalmente o cuidador de uma pessoa com doenças complexas, como as demências, as doenças oncológicas, são Hum, pessoas que elas, inclusive, estão no que chamamos de estado de síndrome de burnout, nossa. que é aquele esgotamento físico e mental, em que muitas vezes a pessoa ela não vê caminhos. E aí vem a importância de, durante todo o processo do diagnóstico, do tratamento de uma demência, que a pessoa possa ter apoio e suporte profissional. Com Uhum. esse suporte, com apoio, com orientação, é possível que a pessoa tenha um planejamento a respeito da sua saúde e também sobre o cuidado da pessoa que tenha o diagnóstico de uma demência. É, porque a demência, né, eu tenho a experiência da demência. A demência requer atenção e muito cuidado. Além da atenção, nós estamos falando de ter a questão do médico, ter a questão do medicamento, e todo o controle de estoque dos alimentos, o que tem que ser preparado, como preparar, como fazer. Nós temos uma gama de atividades muito grande para cuidar de uma pessoa, É né? Ela verdade. demanda muito. Por exemplo, a questão do idoso, nós sabemos que não adianta falar para ele: toma água, não. Nós temos que oferecer a água para não ficar desidratado, levar Uhum. a água até o idoso. Uma coisa bem simples que eu estou falando. Por exemplo, a questão do uso de fraldas geriátricas também. A gente precisa ficar atento, porque o idoso já não sabe se está molhado, se não está, começa a ter aquelas outras falta de sensibilidade. Então, nós temos que estar Uhum. atentas para cuidar dessa pessoa. E isso é tempo, isso demanda tempo, demanda atenção, requer todo um cuidado, né? E aí, eu acho que, mesmo dentro da gerontologia, a questão emocional, como que se trata isso na gerontologia? Essa questão emocional da cuidadora para com o idoso, né? Eu estou com ranço, não consigo fazer alguma coisa, ou eu tenho a questão da cuidadora querer ter um autorreconhecimento, sendo que o idoso não vai mais reconhecer, ele não tem mais capacidade cognitiva para isso. Como é que se ajuda essas pessoas? Bom, na ótica da atuação do gerontólogo, né, a gente aborda as informações educativas a respeito do processo da doença. E é um grande desafio, porque no cotidiano das tarefas do cuidar, né, do cuidado, o que nós observamos? Que as famílias elas confundem alterações comportamentais, Hum, neuropsiquiátricas, como, por exemplo, agitação, irritabilidade, delírios, alucinações, com a personalidade da pessoa. E aí, nesse sentido, o nosso papel começa informando o que acontece de fato num processo de uma doença neurodegenerativa, de uma uhum. demência, que tem aspectos que a pessoa vai apresentar decorrentes da evolução da doença e que ela não faz muitas ela não tem muitos comportamentos que são propositais, que são feitos para chamar atenção, que é feito por implicância. Exato. Então, esse processo educativo para o familiar é um tripé importante. E nesse tripé, a gente também pensa no aspecto emocional. Então, Uhum. esta pessoa, ela precisa participar de uma roda de conversa, de uma terapia comunitária, para ter trocas com outros familiares que tiveram situações semelhantes e que vão contar quais estratégias tiveram quando o seu ente querido ou o seu ente, né, de algum grau próximo que hoje tem
um quadro de demência, teve determinados tipos de comportamentos. Então, trocas entre cuidadores, o diálogo entre cuidadores familiares Uhum, é de extrema uhum. importância também, e é algo que nós, profissionais gerontólogos, trabalhamos muito, que é promover esse diálogo entre cuidadores com trocas de experiências. Ah, que bacana. Então, existe a indicação e encaminhamento dessa pessoa para grupos de cuidadores com orientações profissionais. Bom, eu vou até falar, fazer um pouco a propaganda do grupo que eu participo, que Uhum. tem uma enfermeira-chefe, que tem uma nutricionista, tem, se eu não me engano, ela está se formando em medicina também. Quer dizer, são pessoas profissionais que nos ajudam, por exemplo, eh, com simples, que a gente chama de simples, mas não é, dar um banho seco na pessoa na cama, com pessoas Uhum. acamadas. Então eu aprendi nesse grupo. E Uhum. nesse grupo também, com essas trocas de experiência entre os cuidadores, né, eu ouço experiência da outra pessoa, o que ela está passando. E por incrível que pareça, eu acabo passando pelo mesmo. Então, eu já sei como que é. Depois eu falo com essa pessoa para me dar um pouco mais de detalhes e eu consigo resolver. Então, assim, a pessoa não precisa sofrer sozinha. Exatamente. É interessante o cuidador familiar saber que a tarefa do cuidado, apesar de ser uma tarefa que gera muita sobrecarga, ela não deve ser vista como uma função solitária. E Uhum, para isso existem os grupos terapêuticos e uhum, informativos de suporte. Um deles, que é de uma ONG, tá? A organização, perdão, é de uma ONG que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Essa ONG, ela tem grupos em todo o território brasileiro. Eu coordeno alguns grupos, somos voluntários, uhum, fornecemos suporte remoto sobre informações a respeito da doença de Alzheimer, de outros tipos de demência. Falamos a respeito de temas como direitos da pessoa com doença de Alzheimer, como lidar em situações de alterações comportamentais. E a Associação Brasileira de Alzheimer desenvolve há 33 anos um trabalho muito intenso e bonito no sentido de levar informações. Então, uma via de busca de informações é pela Associação Brasileira de Alzheimer, que está em todo o território brasileiro, com grupos e rodas de conversa, com o objetivo de fortalecer tanto o cuidador como otimizar a tarefa do cuidado. hum. E existem serviços, principalmente privados, em que há o oferecimento de grupos terapêuticos e de acompanhamento individualizado para aquele cuidador familiar Tá que bom. quer planejar o cuidado da pessoa que tem o diagnóstico de uma demência. Ah, que bom. Pessoal, fiquem atentos. Nós vamos pedir para o pessoal da produção colocar o link da Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras. Nós temos também a Febrabas, não é isso? Isso, existe a A FEBRAS, que é Febras. uma entidade nacional também, só que a diferença entre a FEBRAS e a ABRAS é que a FEBRAS ela congrega todas as associações que há no Brasil, Hum, voluntárias, para disseminar informações sobre doença de Alzheimer. Ela é uma entidade federativa que congrega diferentes entidades não governamentais uhum. que prestam serviços educativos de forma voluntária para cuidadores familiares. Existe a Abras, compondo a Febras, existe a Paz, por exemplo, que é a Uhum. Associação para Familiares e Amigos de Pessoas com Doença de Alzheimer, há o Instituto Brasil Alzheimer, que é o IAB. Então, existe um grupo
Uhum. que compõem essa congregação chamada FEBRAS. No entanto, na página da FEBRAS, há muitos materiais educativos para o cuidador familiar, assim como um curso aberto, remoto e gratuito, para que o cuidador familiar ele possa fazer alguns módulos relacionados ao cuidado da pessoa com doença de Alzheimer. E é possível obter tanto o certificado com a realização desse curso e, ao mesmo Ah, tempo, ter experiências de estudos de caso, discussões de fatos reais, para que a pessoa entenda como manejar alterações de comportamento, de desempenho funcional, de um declínio cognitivo que vai piorando dentro da rotina do cuidado. entendi. Gente, então, de novo, vamos lá, vamos colocar um desafio aqui. Eu vou fazer esse curso da Febras, que tem até certificado. Você também, pedir para o pessoal colocar aqui embaixo o link da Febras para vocês buscarem e fazerem esse curso. Buscar informações, buscar conhecimentos. Isso nos ajuda a sair de um caminho escuro e começar a ter luz nas trevas. Por quê? Nós estamos buscando conhecimentos, né? Quem busca conhecimentos, busca saberes, começa a trilhar um caminho mais fácil. Vai reduzir a nossa carga de trabalho? Não, mas quando temos conhecimento sobre isso, nos organizamos melhor para não termos tanta sobrecarga e conseguimos cuidar de quem nós amamos. É isso, né? Sim, e eu diria a todos que cuidar é um ato de amor, o cuidado é um afeto positivo, o cuidado desperta na gente a nossa missão enquanto seres humanos que somos, né? E que nunca é tarde para pensarmos em cuidar de nós mesmos. Então, eu deixaria como recado para que vocês possam ao máximo buscar informações, porque um cuidador informado é um cuidador que vai ser melhor cuidado e ao mesmo tempo cuidar melhor daquela pessoa. Doutora, mas ainda nós não encerramos. Eu tenho algumas curiosidades sobre o envelhecimento, né? E o envelhecimento, existem tipos de envelhecimentos? Sim, existem tipos. Nós temos o que chamamos de envelhecimento saudável, Uhum. que não significa ausência de doenças, Uhum. significa a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, e ao mesmo tempo, para aquela pessoa que está com doenças crônicas, né, em curso na sua vida, o controle dessas doenças crônicas. Então, é possível Hum. estar no envelhecimento saudável e também ter as doenças crônicas, mas ter essas doenças crônicas devidamente controladas. Hum. Então, nós temos o envelhecimento saudável e o parâmetro principal que nós utilizamos para dizer que uma pessoa está no envelhecimento saudável é ela ter autonomia e independência preservadas. Porque uma pessoa que tem autonomia e independência preservadas significa que é uma pessoa que está no envelhecimento saudável. Agora, o parâmetro de envelhecimento patológico não vai ser apenas a presença de doenças, mas vai ter relação com quanto esta pessoa ela é independente e autônoma na sua rotina e para suas atividades de vida diária, tanto as mais básicas quanto as mais complexas. A pessoa que apresenta prejuízos nessas atividades funcionais, ou seja, que não tem autonomia ou não tem independência, é uma pessoa que estaria no envelhecimento patológico. Hum. Então, nós temos dois tipos de envelhecimentos, né? E o envelhecimento é uma das fases do processo de vida, né. Então nós temos o nascer, depois desenvolvimento a fase infantil, adolescência, o adulto e o envelhecimento. É possível dizer que
se temos uma vida, uma fase da vida, pelo menos adulta, um pouco saudável, eu posso me tornar uma velha saudável? Sim, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que os cuidados para o envelhecimento saudável, eles devem começar inclusive nas fases iniciais da vida. Hoje fala-se Hum. muito de uma infância saudável, com acesso à alimentação diversificada, à prática de atividades físicas e à escolaridade. Então, as crianças têm que ter acesso à escola. Então, se a gente pensa em prevenção de doenças neurodegenerativas, doenças incapacitantes, que são mais prevalentes na população idosa, hoje as políticas públicas elas têm que focar já nas fases iniciais da vida e, claro, a pessoa estando na meia idade, sendo um adulto maduro, ela também vai ter oportunidades de melhorar o seu estilo de vida com hábitos de vida saudáveis, podendo minimizar efeitos negativos em Uhum. relação ao seu processo de envelhecimento. É, porque o maior medo, bom, eu já posso dizer isso, que eu já Hum, entrei na fase de ser velha, né, estou com 60 a mais e tenho orgulho disso. Eu vejo que, agora falando como idosa, como velha, né, o maior medo é a dependência, né. Então, assim, não chegar a não falar direito, não ouvir mais direito, não ver direito, não entender direito, tudo que tem a tendência para o direito, a gente tem muito receio disso, né. Então, eu ouço muito sobre ter um envelhecimento saudável, principalmente que não existe algo que se combata o Alzheimer. Eu sei que já existem vacinas sendo estudadas, mas mesmo a vacina que está sendo estudada, ela só poderá ser comprovada o quê? Daqui uns 30, 40 ou 50 anos. É um pouco complicado, eu acho que eu não vou estar lá para saber disso. Então, hoje, por exemplo, a primeira coisa que eu penso que a pessoa trata para evitar, desculpa. imagina, Hum, para eu só evi vou tomar uma água. evitar o Alzheimer, é exatamente essa questão. Então, o grande medo, né, da gente, no envelhecer, é o medo da dependência e principalmente do Alzheimer ou algum outro tipo de demência. Como evitar? Porque já sabemos que as vacinas vão demorar. Temos várias coisas. O que que a gente pode fazer realmente para ajudar, pelo menos, a prevenir, a reduzir o risco de termos Alzheimer? Porque eu sou filha de uma pessoa com Alzheimer, então eu sei desse medo, conheço bem esse medo. É muito interessante, Sueli, sua colocação, né, e todos que nos assistem, porque hoje, quando a gente fala do ponto de vista científico, os estudos estão mais avançados no contexto da prevenção de cuidados com a saúde do cérebro Uhum. do que para o tratamento curativo da doença de Alzheimer e de outras demências. E aí, nesse sentido, o que nós, profissionais da área da saúde, gerontólogos, geriatras, mais ouvimos é que as pessoas não querem ficar dependentes. Elas têm medo de ficar acamadas, elas mencionam muitas vezes: se for para eu ficar em estado vegetativo, eu prefiro que desliguem os aparelhos, que eu tenho uma morte assistida. Vou para a Suíça. E aí, o que, que a gente sempre fala? Enquanto profissionais, né, que lidamos com a prevenção. É possível envelhecer, ter uma longevidade ativa. E aí, Uhum. nesse sentido, os anos de vida adquiridos podem ser vividos com qualidade, com autonomia e independência, se a pessoa tiver hábitos de vida saudáveis, que envolve ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas, ler, ter uma boa qualidade do sono.
e realizar exercícios de estímulos cognitivos. Uhum. Então, hoje, os estudos estão com mais ênfase na prevenção, até mesmo daquelas pessoas que têm, do ponto de vista genético, uma maior probabilidade de desenvolver demência. Então, essas pessoas, assim como quem tem uma probabilidade menor, porque não tem um familiar de primeiro grau, né, com doença de Alzheimer, precisam focar nos hábitos de vida saudáveis. Uhum. Porque é possível reduzir no Brasil, por exemplo, 60% das chances de desenvolver demência se a pessoa aderir a um estilo de vida saudável. E isso, os estudos científicos, principalmente realizados pela Faculdade de Medicina da USP, têm trazido de informações para um contexto de políticas públicas. Gente, então repetindo aquele nosso começo, né? A boa alimentação, a qualidade do sono, o corpo em movimento, trabalhar a mente, a espiritualidade, nós temos que cuidar de tudo isso. E como é que nós cuidamos de tudo isso, né? Buscando conhecimento, buscando boas informações. Cada pessoa é um indivíduo, a gente não pode seguir um padrão na alimentação, um padrão na qualidade de sono, um padrão de ensinamento, de espiritualidade, mas nós podemos buscar as nossas necessidades. Eu digo isso, por exemplo, porque eu sou alérgica a leite. Então, me falar que leite faz bem, não faz bem, por eu ser alérgica à caseína. Mas, na hora que eu busco uma nutricionista, eu busco profissionais da saúde que possa me orientar, eu estou buscando, estou trazendo luz às sombras. Então, isso é muito importante. E, em primeiro lugar, você se perdoar, porque quando você se perdoa, você se ama. E, a partir daí, começa a vir os cuidados. Nunca vamos perder o foco do perdão e do amor, que está nos levando ao auto-perdão e o auto-amor. É isso. Doutora, eu acho que foi um prazer enorme recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Mas eu queria que você deixasse um recado bem legal agora sobre perdão, sobre autocuidado, sobre o envelhecer. O meu público, com certeza, é 45 mais, com certeza. Bom, eu acho muito importante que a gente pense no perdão não só como um comportamento, uma atitude, mas, ao mesmo tempo, como uma ação de cuidados para a saúde emocional. Então, né, eu diria que cada um, dentro do seu contexto, né, refletisse sobre a importância de deixar uma missão, né, de cumprir a sua missão em relação, né, à sua existência como ser humano. Então, é importante pensar no perdão como uma estratégia de recursos para a regulação das emoções, para a proteção de cuidados com a saúde do cérebro e se enxergar como ser humano. Porque para estarmos bem, para cuidarmos do outro, a gente precisa olhar para a nossa saúde. Então, para que tenhamos condições de cuidar de uma pessoa que é dependente, que precisa de supervisão, se nós não estivermos bem, esta pessoa não terá o cuidado adequado. E nunca vai ser tarde para começar os cuidados em relação à sua saúde. Quanto mais cedo começar, melhor, mas nunca será tarde. Sempre será o tempo oportuno. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.